Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos hoje do verso 18 até o verso 25, dando continuação à nossa série de mensagens nessa importante carta do Novo Testamento. Todas são importantes, mas quando eu falo importante, eu me refiro à sua relevância. Os assuntos que são tratados na primeira carta de Paulo aos Coríntios são muito parecidos com os problemas que as igrejas enfrentam nos dias de hoje. Então, por isso que eu creio que é uma dessas cartas que merecem um estudo sempre mais aprofundado. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Aqui nós estamos diante do primeiro argumento que o apóstolo Paulo vai usar para tratar o problema das divisões na igreja de Corinto, que era apenas um dos muitos problemas que afligiam aquela igreja. Das igrejas neotestamentárias, talvez seja a igreja mais complicada, que tinha mais problemas e que deu mais trabalho ao seu fundador, que foi o apóstolo Paulo, que acabou gerando uma correspondência de 4 missivas, das quais 2 estão preservadas aqui no cânon bíblico. Alguns desses problemas tinham a ver com disciplina, falta de zelo da liderança com relação a membros que estavam em pecado. Outras questões tinham a ver com o uso da consciência cristã, particularmente na comida sacrificada a ídolos e também na visão sobre casamento, novo casamento e divórcio. Muita coisa, muito problema relacionado com o culto e, em particular, o uso dos dons espirituais, especialmente línguas e profecia. A gente vai se dedicar bastante com detalhes a isso quando chegar nos capítulos 11, 12, 13 e 14. A igreja, enfim, era uma igreja que estava cheia de problemas doutrinários e problemas práticos, embora predominassem os problemas práticos. E um deles era exatamente isso. Esse, que havia a formação na igreja de partidos em torno dos grandes pregadores que tinham feito, de alguma maneira, história na vida da comunidade recente. Paulo, que era o fundador da igreja, Apolo, que foi o pastor que veio para substituir Paulo, Pedro, que era o grande pregador conhecido daquela época, especialmente pelo seu sermão no dia de Pentecostes, e havia um grupo que preferia optar por ser o grupo de Cristo, e nós já tecemos algumas observações sobre esse grupo, voltaremos a falar deles mais adiante. O ponto é que a igreja se reunia no mesmo lugar, mas internamente ela estava rachada. E a razão principal para a criação ou surgimento desses grupos foi o gosto que os coríntios tinham pelo brilhantismo retórico, pela sofisticação de palavras, que era inspirada pelos filósofos da época, particularmente pelos sofistas, que eram um tipo de filósofo ambulante que ganhavam a vida entusiasmando as multidões com sua retórica, com escolha de palavras, frases de efeito, e depois passavam o chapéu para angariar ofertas para o seu ministério. Os coríntios gostavam disso. Eu até disse na segunda-feira passada que os coríntios gostavam tanto de filosofia como os brasileiros gostam de futebol. Da mesma forma que os brasileiros têm os seus ídolos no futebol, os coríntios também tinham os seus ídolos na área de filosofia. E sempre faziam comparações, quem é o melhor, quem prega melhor, quem tem mais sabedoria, quem era o mais eloquente. O que aconteceu? Eles se converteram, creram na mensagem do apóstolo Paulo, entraram na igreja, mas continuaram com a mesma mentalidade. O que fizeram foi transferir para os pregadores cristãos a mesma atitude que eles tinham para com os grandes filósofos. Quem é que prega melhor? Quem é o mais retórico?
Quem é que tem uma fala mais rebuscada? Quem é o mais capaz teologicamente? E aí eles começaram a discutir entre si e acabaram formando grupos em torno dos seus pregadores prediletos, usando como critério a retórica, a sabedoria de palavras, a sabedoria na escolha de palavras, o uso da linguagem como ferramenta para o convencimento das pessoas, enfim, outras técnicas que eram comuns no mundo daquela época. O primeiro manual de retórica que se tem notícia, ele nasce exatamente no mundo greco-romano. Os gregos gostavam desse tipo de coisa, o problema é que agora eles estavam pensando que na igreja era a mesma coisa. Paulo, então, ele diz que tomou conhecimento desses problemas através de uma família encabeçada por uma pessoa chamada Chloe, e que Paulo faz um apelo para que eles estejam unidos e não se deixem dividir por isso. Havia contendas e havia brigas entre eles, vimos isso na exposição anterior. Paulo diz que, quase que adivinhando que isso ia acontecer, ele não deixou se batizar por ninguém, e na pregação dele, ele tomou cuidado para não dar a impressão de que ele era mais do que era. Ele diz no final do verso 17, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E aí ele solta essa frase que vai servir de gancho para esse primeiro argumento que nós temos aqui. Pregar não com sabedoria de palavra, como os sofistas, os retóricos, os manipuladores das emoções, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo entendia que determinado tipo de pregação acabava anulando a cruz de Cristo, porque era tão ostensiva, tão artificial, tão composta, e ela tinha um objetivo tão claro de manipular a mente e as emoções do auditório, que acabava anulando a cruz de Cristo, ou seja, a mensagem da cruz, o conteúdo ficava em segundo plano, e o que chamava a atenção era a forma. Paulo diz que esse tipo de pregação anula a cruz de Cristo. Você não pode pregar a cruz de Cristo de qualquer maneira. Isso que nós dissemos, não é? Então, para determinadas coisas, para a pregação da cruz de Cristo, existe um tipo de pregação simples, direta, franca, aberta. É claro, ela pode usar a da dinâmica natural da comunicação, mas nunca como um fim em si mesmo, chamando a atenção para o pregador, para a eloquência dele, a ponto de que as pessoas saiam de lá impressionados com o pregador, mas sem nenhum conteúdo espiritual, sem ter aprendido absolutamente nada. Então, esse é o argumento de Paulo aqui no final do verso 17. E aqui, do verso 18 até o verso 25, ele desenvolve o seguinte argumento, que a pregação da cruz, que é algo simples, despojado, que foi o que ele fez lá, representa o ápice da sabedoria de Deus. É onde Deus mostra realmente o quanto Ele é sábio. Mas isso, os homens que são sábios, de acordo com os padrões humanos, consideram como pura loucura. Então, é algo estranho, né? É um mundo inverso aqui. A loucura de Deus, aliás, a sabedoria de Deus parece loucura para os homens. E é a loucura de Deus que é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e é esse o caminho que Deus escolheu para a salvação. Então, fazendo esse jogo de palavras e esse trocadilho de ideias, Paulo desenvolve aqui de 18 a 25 esse tema, que a sabedoria de Deus ela é superior à sabedoria dos homens, que é o ponto que nós vamos ver aqui, destacando 5 argumentos ou teses que Paulo coloca aqui nessa passagem, que é reconhecidamente difícil de você desmembrar. Eu ouvi falar de um pregador muito famoso, esqueci o nome dele agora, mas o que o pessoal gostava dele é que ele tinha um martelinho de ouro, simbolicamente, né? Parece que ele tinha um martelinho de ouro, que ele chegava num texto como esse, ele batia, pum, e o texto se abria em todas as suas partes. Eu queria ter um martelinho desse, para pegar um texto complicado desse, né, dar uma batida e ele se abre em todos os seus componentes, suas partes, todas as suas estruturas, né? Paulo nem sempre é fácil para a gente fazer isso, mas dá para ver aqui pelo menos 5 linhas de raciocínio do apóstolo Paulo dentro desse tema maior. Sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria dos homens, então por que vocês estão seguindo atrás da sabedoria dos homens e usando ela como base para comparar os pregadores da cruz? É esse o argumento. Então o primeiro ponto é esse, que a cruz ela representa diferentes coisas para diferentes pessoas, verso 18.
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Quando Paulo diz aí, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, a palavra da cruz significa a mensagem a respeito da morte de Cristo na cruz, que era a mensagem que Paulo pregou em Corinto e que ele continuava a pregar e que os demais cristãos pregavam. Que Deus enviou seu Filho, que seu Filho foi rejeitado pelos judeus, que foi entregue aos romanos, que o mataram numa cruz como um criminoso vulgar. Mas tudo isso era o cumprimento de um plano que Deus tinha elaborado desde a eternidade, através do qual ele haveria de salvar pecadores.